É um lugar onde os sorrisos nascem em meio às lágrimas, onde a esperança floresce a cada novo dia e onde o peso do sofrimento é suavizado pelo ombro amigo, pela palavra certa e pelo cuidado constante. A vida divina acolhe não só as crianças, mas as mães também, porque eles entendem que o amor também cura. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje nosso papo BAN vai ser aqui com o Lucas, da Casa Apoio Vida Divina. Vocês já conhecem um pouquinho do Lucas, que nós já passamos o programa sobre a casa, e hoje a gente vai falar um pouquinho de um assunto que é necessário, né, Lucas? É muito necessário. Muito necessário. Hoje nós vamos falar sobre um pouco a doação de órgãos, principalmente no lugar que nós estamos, as crianças necessitam, que é o transplante também, que é uma coisa que não é tão falada como deveria, né? Existe ainda uma distância de como pode ser feita a doação, como é que pode ser feito, né, todos os trâmites, e a pessoa achar que não consigo ou não posso, e conhecer mais um pouco e saber dessa necessidade, né? É que eu acho que, na verdade, o que falta mesmo é da divulgação. As pessoas não sabem mesmo. Até a gente que trabalha aqui, explicar isso para uma pessoa que quer ser doadora é difícil pra gente também, porque não é normal a gente ter que fazer esse pedido, né? Geralmente, quando tem algum caso de uma criança que vai fazer um transplante, que precisa do fígado, geralmente isso é feito pela família. Só que quando existe uma dificuldade ou da família não ser compatível, ou de não ter um órgão que seja de uma pessoa que já faleceu, a gente precisa mobilizar. Sim. E mobilizar isso é muito difícil, porque você está pedindo um órgão para a pessoa que está viva. Então, mobilizar isso, explicar para a pessoa, né, que é importante para uma criança, que vai ser um pedaço, que a pessoa não vai perder a vida por causa disso, que isso vai fazer mal para ela. E explicar esses detalhes é muito difícil, inclusive para a gente mesmo. Sim. Então, é isso, assim, hoje a gente tem duas necessidades que são de duas crianças que estão aqui, estão fazendo um tratamento, é a Ariane e a Sofia. A Ariane tem 13 anos, é do Maranhão, e a Sofia tem só 1 ano. Então, assim, aguardando um fígado, aguardando um doador vivo. Sim. E realmente isso é normal, ter dúvidas é normal, né? A gente tem também muitas dúvidas, mas hoje o transplante ele é muito seguro, a qualidade de vida para quem doa é normal. A pessoa precisa saber o tipo de sangue dela para ver se é compatível com o da criança, fazer os exames no hospital, até para quem é de fora, o próprio estado faz o custeio disso, né? Vamos supor, eu quero doar e eu sou de Minas. Certo. O estado consegue custear a vinda da pessoa aqui, vai ficar aqui na casa de apoio. E é tão importante, assim, a gente percebe que depois que a criança faz o transplante, ela tem uma outra qualidade de vida. Com certeza. Assim, sabe, o fígado da pessoa que está doando vai regenerar, ela vai voltar ao normal. Então, assim, a gente está pedindo agora, fazendo essa mobilização para as pessoas, né? Entrem em contato com a gente, é importante entrar em contato, falar, olha, quero entender como funciona. Quero saber se tem risco, eu quero saber se eu posso doar. Tem algumas orientações, tem que ter, se não me engano, é de 18 a 45 anos, a gente precisa saber o tipo sanguíneo, vai ser acolhido pelo hospital onde a criança está fazendo o tratamento, que é pelo Hospital Municipal Menino Jesus. Certo. E assim, é algo de urgência. Isso que eu ia falar, qual a necessidade? É urgente. É urgente. É urgente, sim. As duas crianças precisam urgentemente do seu pedaço de fígado. Sim, parece uma coisa muito sensacionalista, mas é uma realidade. Sim, a criança precisa mesmo para poder viver. Ela está aguardando, assim. A que tem 1 ano, a barriga dela tá super inchadinha. A cor dela fica amarelinha, olhinho amarelinho. Então, depois que faz o transplante, é um renascimento. Uma nova vida, né? Uma nova vida. Então a gente está fazendo essa campanha fortemente, a gente está mobilizando as pessoas para isso. É algo realmente que é muito delicado, mas é totalmente seguro.
Então, quem tiver interesse em saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais, entender como vai funcionar esse transplante, como essa pessoa pode fazer para ser doadora, eu acho que vale a pena entrar em contato no telefone da instituição e a gente espera que essa mobilização a gente consiga encontrar aí dois doadores. Então, gente, há essa necessidade hoje de 2 crianças aqui da casa. Para quem não conhece a casa é uma casa de apoio que recebe essas crianças de outros estados com as mães. Elas ficam aqui durante o tratamento delas. Está localizado em Ermelino Matarazzo, aqui na zona leste de São Paulo. Então, se você se interessou, não importa de onde que você está vendo esse vídeo, mas se você se interessou, falou, olha, eu quero tentar, eu quero entender melhor, eu quero, sabe, porque é o que a gente está falando, não é sensacionalismo, são vidas. E vidas correndo contra o tempo, né? São 2 crianças, então assim, essa casa acolhe essas crianças que vêm para o tratamento e hoje elas estão precisando. Então assim, a gente se informar mais, porque existe um tabu muito grande, né? Sobre isso. Tem esse tabu, eu acho isso natural, inclusive, né? Sim. Você ouve aquela conversa, depois que eu falecer, eu quero doar, mas você tem que conscientizar sua família. Se sua família falar assim, olha... Não vai tirar nada. Não vai tirar nada. Então não é autorizado, entendeu? Então tem que conscientizar a família, né? Quando a criança está no hospital, aliás, assim, a criança está no hospital, ela está em fila de espera ainda, porque pode ser que venha um fígado de um doador morto. Certo. Né? A gente fala que vem de uma pessoa que já faleceu. Pode vir nesse sentido, mas a gente não sabe quando vem. Teve um caso de uma criança que ficou aqui na casa de apoio 2 anos aguardando o fígado. E ela não pode retornar para o estado de origem. Porque se o fígado sai daqui a pouco, 5 horas da tarde, ela tem que correr. 6 horas da tarde, ela tem que ir para o hospital para fazer os exames. Entendeu? Então não tem como a criança esperar em casa o fígado sair e vir para São Paulo. Às vezes a criança é do norte, do nordeste, não tem como, é difícil. Então é por isso que a gente mobilizou essa campanha, para que se alguém se interessar em doar, entre em contato, a gente explica. O hospital vai fazer esse papel também, a gente está aqui muito mais como um orientador, né? Mas o hospital vai fazer esse respaldo completo de dizer como vai ser, de como vai ser a recuperação, quais exames vai ter que fazer. A primeira coisa que precisa é ter de 18 a 45 anos, né? Estar saudável, de saúde, precisa ter o mesmo tipo sanguíneo, então tem uma tipagem de sangue que precisa ser compatível com as crianças que vão receber, e aí, bom, passou por isso, faz um check-up geral com o hospital. O hospital faz todo esse trabalho, sim, para ver a possibilidade. Estão entendendo a força desse trabalho, gente? A necessidade desse trabalho? Então, assim, é muito importante que vocês que estão vendo aqui entendam o Papo Ban de hoje, que hoje o Papo Ban não é tão descontraído, mas é mais para a gente falar um pouco sobre esse assunto que é tão sério no nosso país. Tão sério e é pouco falado. Pouquíssimo falado, né? Quando eu vim aqui, que ela falou da questão a dificuldade de ter o transplante, a doação, falei, nossa, eu mesmo não tinha parado para pensar nisso. É uma coisa que eu achei que era... E tem uma fila de espera, né? Não só aqui, né? Por aí tem uma fila... Acho que nem a gente, gigantesca. Nem a gente às vezes espera ter que fazer isso, porque... a gente faz porque é uma necessidade, é um pedido de urgência da mãe. A mãe fala assim, olha, eu não sei mais o que fazer. Sim. Então a gente também não sabe. Então é isso, assim, a gente precisa usar as ferramentas que a gente tem. Sim. Então, se a gente tiver que falar com as pessoas para ver se a gente encontra um possível doador, vamos fazer isso. Né? Vamos atirar para todos os lados para ver se a gente vai conseguir. Se é um doador vivo, se é de um doador morto, quanto tempo vai ter que aguardar. O que a gente não quer é ter que perder nenhuma criança. Então, para isso acontecer, a gente precisa de um fígado para quem está no hospital. E eu vou dizer no geral, assim, a gente está dizendo de 2 crianças que são acolhidas aqui, mas no hospital tem centenas de crianças esperando por um fígado. Em casos de apoio, tem muita criança esperando há tempos um fígado. Então, se você está saudável, se você está bem, se você tem essa idade... E se você se sentir confortável para fazer isso, liga para a gente poder atender e explicar um pouquinho de como é esse processo.
Essas crianças que hoje precisam, são duas, a idade dela é uma de 1 ano. Tem a Marília Sofia, que é de 1 ano. A Marília Sofia já tem um tempo que está aqui na casa com a gente. Ela veio inicialmente com o pai e a mãe. Certo. Depois veio a avó para ficar com a mãe. E essas pessoas vão passando por teste para ver se são compatíveis, né? Hoje a mãe consegue, mas até o momento ela não pode fazer. Ela precisa ter outros cuidados de saúde e é por isso que ela está buscando ajuda para ver se consegue fazer o transplante da Marília. Né? É uma criança que já está com a gente esse tempo e... A família já tentou e também não é compatível. Já tentou, então é isso, assim. Quanto mais tempo a gente vai esperar? Sim. Né? Então a gente está correndo para ver se consegue alguém. E tem a Ariane, que vem do Maranhão. Vem com a mãe e com o irmão. Os dois também testaram. O irmão não pode, porque o irmão tem uma estatura baixa, e então o fígado é muito pequeno para ela. E a mãe está também correndo atrás para ver se consegue alcançar um peso saudável para poder fazer o transplante. Assim. Para você ter ideia, a preocupação da mãe é tanta, né, de tempo, assim, não sabe quanto tempo vai voltar, quanto tempo vai voltar para casa, quanto tempo ela vai ficar em São Paulo, que a mãe decidiu hoje morar em São Paulo. Então, alugou uma casa para ela, tá próximo aqui da instituição para que a gente consiga dar suporte. Sim. Outras pessoas vêm ajudando. Teve uma mobilização muito grande agora de uma paróquia aqui de Arthur Alvim, que também está se mobilizando para ajudar essa família. E é isso, a gente está tentando correr contra o tempo para que essas crianças tenham saúde. A Ariane, por exemplo, ela tá tão fraquinha por conta do tratamento dela que ela caiu na rua esses dias por causa do enfraquecimento do corpo. E aí, desde quando ela caiu, ela está na UTI do hospital. Ela está sendo acompanhada, ela não está em estado grave, mas está dentro do hospital, está numa UTI, está sendo acompanhada por um médico. E o médico não quer liberar com medo dela se machucar. Se machucar novamente. Então, assim, se a gente tivesse já o fígado do transplante, ela já poderia estar em casa, se recuperando. Então é isso, assim, a gente tá... não é fácil, né? São 2 casos aí que a gente tá sabendo, são 2 casos que tá pertinho do Lucas, ele tá vivenciando esses 2 casos, uma das crianças até tá internada por conta desse probleminha dela, e aí pra gente entender também a situação das 2 crianças, aí falar a família, mas e a família? A família também. Então tem essa questão também, gente, da família não ser compatível. Então por isso que é o apelo deles de doação, de ir para fora daqui das paredes da casa e pedir essa ajuda, porque nós estamos falando de vida. Aí você vai falar, quanto tempo? Nós não sabemos, porque é a vida da criança, né? É a criança que está sentindo toda a situação. Então não tem mas é urgente, é que ele falou, é urgente. A única coisa que a gente sabe é para ontem. E se a gente se a gente já saiu desse lugar de que não conseguimos fazer com a família ou estamos aguardando ainda na fila de espera, se a gente saiu desse lugar é porque há uma extrema necessidade, é uma extrema urgência. Sim. Por isso que a gente está fazendo esse apelo para que as pessoas consigam entrar em contato com a gente para ver se surge um doador aí. Então, galera, por favor, compartilhem esse vídeo com quem vocês puderem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato com a casa. Fala com o Lucas, fala com o pessoal daqui, tá bom? É um assunto seríssimo e a gente está aqui fazendo esse apelo junto com eles. O Sintonia está junto nessa empreitada aí de correr atrás também, tentar achar alguém que seja compatível com as meninas, tá bom? Fechou. Lucas, muito obrigada, de verdade. Vocês são maravilhosas, como eu falei antes, nunca pare esse trabalho. Porque vocês são os anjos aqui na Terra, com certeza. Obrigado, com certeza, a gente agradece, muito obrigado por ter vindo aqui, poder conhecer um pouquinho do nosso trabalho e ajudar nessa mobilização para que outras pessoas sejam impactadas, conheçam o trabalho da instituição e, quem sabe, se tornem um possível doador aí para ajudar a Ariane e a Sofia. Com certeza, gente. Então, por favor, entre lá e conheça mais um pouquinho desse trabalho, tá bom? Um beijo, gente. Fique com Deus. E hoje esse foi o nosso Papo Ban, tá bom? Beijo.